Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, vamos falar sobre A gente vai refletir um pouco sobre a fala do Muricy Ramalho no Benjamin Mútil, tá? Programa do Benjamin Marques, aqui na proposta que eu estou fazendo para você aí do outro lado, é apenas o título do programa do Benjamin Bach no YouTube, tá bom? E a gente vai ouvir primeiro a fala do Muricy e, é claro, a gente vai fazer a reflexão ao longo da fala que ele vai ter. Ô, Mujica, e o São Paulo, cara, que você conhece tão bem, que você nasceu pro futebol lá, que você jogou, você é tricampeão brasileiro, você tem uma história incrível com São Paulo. Cara, o que tá acontecendo? Porque não é aquele São Paulo que a gente tá acostumado a ver. Não, o São Paulo virou um coadjuvante. É que o São Paulo, São Paulo, na época, o São Paulo ganhava tudo. Tudo com Tele, eu também estava lá também na época. Tanto é que me deram até um expressinho, falaram, a gente não vai jogar o time titular porque a gente está ganhando tudo, a gente faz e o expressinho ainda ganhou ainda, né? O São Paulo, eu já falei isso algumas vezes, as pessoas podem ser que gostem, não, para mim não me interessa. O São Paulo parou no tempo, lá para trás, parou no tempo, né? O São Paulo era principal de todos os times do Brasil e do mundo, tudo era diferente. Só para contextualizar, tá, caso alguém não conheça a história do Muricy ou a história de São Paulo nesse período. O São Paulo, no período, quando o Muricy começa a carreira de treinador, o São Paulo está vindo da época do Tele. Então, era a era Tele, e aí em 93, se não me falha a memória, ou 94, o São Paulo disputava ou disputaria a Libertadores e a época a Copa Comebol, que é a atual Sul-Americana, né? Enfim, tinha uma organização lá que a equipe disputava quase que tudo, né? Todas as competições, você tinha uma competição internacional ali para você disputar. E aí, essa Comebol que foi organizada, o São Paulo entrou com o time, assim, o expressinho do Morumbi, era porque era um time mais novo do São Paulo, era como se fosse sub-20 hoje, né? E o São Paulo ganha essa competição, passa pelo Corinthians, Grêmio, Peñarol na final, enfim, o São Paulo estava ganhando a competição. O Muricy era o treinador oficial ali dessa equipe, né? Depois da volta, depois da saída do Muricy, do Tele, do São Paulo teve uma queda muito grande ali entre 94 até 2005, né? E aí o São Paulo volta a ser um clube de ponta nesse sentido, já na gestão Marcelo Portugal Gouveia. E nessa gestão Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo ganha em 2005 Campeonato Paulista com o Leão, Libertadores e Mundial com o Paulo Autuori. Em 2006 o Muricy chega, o Paulo Autuori sai do São Paulo no final do ano. O Muricy chega, o Muricy ganha 3 brasileiros consecutivos, né, 2006, 7 e 8. E depois ele tem uma terceira passagem pelo São Paulo, digamos assim, onde ele salva o São Paulo do rebaixamento, né, isso já na gestão Juvenal Juvencio. Então, assim, é um cara muito ligado ao São Paulo e que se esforçou muito pelo clube. Tá? Então é por isso essa fala do Benjamin e essa parte contextualizada que ele faz de início de resposta para vocês. Tá? Então vamos voltar para o vídeo. A tecnologia é diferente, o melhor é diferente, todo jogador queria vir para o São Paulo, né? É tudo. São Paulo era o melhor do Brasil. Tinha o melhor CT, tinha tudo. Aí começa a ganhar tanto, você começa a se acomodar. Eu sei, bem, sabe por quê? Porque eu sou exemplo disso aí, eu posso dar exemplo. Como é que você ganha 3 títulos brasileiros no mesmo time? É muito difícil, cara. Impossível. Eu não sei se vai acontecer de novo. É quase impossível. Mas eu fiquei doente. Por quê? Porque cada vez que ganhava um título, eu já vi um monte de gente acomodada. Dirigente acomodado, jogador acomodado, comissão técnica acomodada. E aí você tinha que ter um louco que nem eu. Que todo dia tinha que cobrar os caras, vamos de novo. Isso consome, né? Mas claro que vai consumir, porque você tem que convencer o cara muitas vezes. Você tem que estar toda hora, acorda, cara, nós ganhamos ano passado, não temos que ganhar de novo, cara, a vida continua. Só que isso custa, cara. Todas as vezes você tinha que brigar. E aí no meio da competição, como foi o tricampeonato último, que eles desmancharam o time, a verdade é essa, que quando nós perdemos a Libertadores, mandaram um monte de gente embora, 11 pontos atrás, teve que trabalhar demais a cabeça dos caras. Foi o que eu mais me desgastei. No fim do ano eu estava morto. Então o que acontece? O São Paulo, naquele tempo lá, parou porque ganhava de todo mundo, ganhava tudo. Aí se acomoda.
Aí já não investe mais na estrutura, aí já investe pouco no clube. Acha que vai no automático. Acho que claro, porque estava no automático mesmo, porque o São Paulo era disparado, né? Era disparado melhor do Brasil e fora também, entendeu? Então, e agora está tentando retornar a isso. É difícil, porque, a diferença econômica é gigante, cara. E a diretoria, o Júlio está fazendo um milagre lá. Fazendo um milagre para pagar os caras, para contratar, é uma dureza, é dificílimo para contratar. Hoje a gente perde jogadores que vão para outros clubes, porque a gente tem dificuldade de chegar, tem uma luva na frente, não tem. É inacreditável ouvir isso quando é o São Paulo. Mas a gente que pegou a época que o São Paulo sempre foi vanguarda. Nossa, o São Paulo, não é o São Paulo, os caras vinham, nem com luva, com nada, só vinha pelo salário, porque sabia que aqui ia ganhar título, né? Ia ter a maior estrutura do Brasil, ia ter tudo. Então agora está tentando retomar, ou seja, eles estão melhorando, o CT já melhorou demais a tecnologia, tudo no CT, está voltando o que o São Paulo era antigamente. Agora está arrumando a casa, já o ano que vem com certeza vai ter mais investimento, entendeu? Mas não é fácil do jeito que pegaram, né? Então Você conversa muito no dia a dia com o Rogério? Eu não vou entrar nessa parte aqui porque não é a parte do vídeo que gerou a reflexão para mim, tá? A entrevista inteira é maravilhosa, tá? Assim, o canal é muito legal. Não é toda entrevista que eu assisto, não vou mentir, não vou fazer uma propaganda enganosa. Mas essa entrevista do Muricy eu fiz questão de assistir, assim, atento, né? Não só que era a entrevista que você ouve, né, com fone de ouvido, né? Você fica fazendo outra coisa e ouvindo. Essa do Muricy eu fiz questão de ouvir atento. O grande ponto para mim é o seguinte. O Muricy, assim como o Tele, né, pegando essa parte do São Paulo, são caras que dedicaram muito e de fato são grandes caras na história do São Paulo. Eu já falei isso aqui uma vez. Um dos meus sonhos quando eu entrei para o mundo do futebol lá em 2010, basicamente, né, quando eu entrei na graduação para entrar no mundo do futebol, era ter o nome cantado pela torcida do São Paulo. Eu sou São Paulino, né? Era ter o nome cantado na sequência, né? Olê, olê, tere, tere, Muricy, alguma coisa que a torcida poderia inventar com o meu nome. Esse era um dos meus grandes sonhos de vida, era ter esse nome cantado. E nesse cenário que a gente está observando, você precisa estar muito ali, e isso vai consumir. Quando o trabalho passa muito do tempo e você acaba não conseguindo dedicar às demais coisas da vida, você acaba perdendo qualidade de vida, acaba perdendo saúde mental, que é um ponto que a gente geralmente está começando a falar mais vezes, mas a gente acaba não entendendo. Então, esse talvez seja o grande cenário. A gente olhar para esses caras, que a gente faz uma puta cobrança por resultado, e entender toda a construção que está em volta deles. O trabalho que o Muricy fez e faz o São Paulo é fodido, cara, impressionante, bom pra caramba. Mas consome o cara. Aquilo vira a vida do cara. E eu torço muito para que a minha geração, eu não faço parte do resultado dessa torcida, mas torço muito para que a minha geração saiba organizar melhor as ideias e entender até onde ela pode ir. Vai precisar de meia dúzia de maluco, como sempre precisou o mundo. Mas espero que muita gente não precise chegar nesse nível. Tá? Que a gente possa se cuidar, possa ter um espaço para refletir, trocar essa ideia e principalmente respeitar o tempo de cada um. Tá? Mas é claro, para evoluir é necessário sempre ir avançando e ficar atento aos avanços. Para finalizar a reflexão aqui, que eu acho ela sempre muito importante. Não se esqueçam que evolução de centro de treinamento, tecnologia, ela custa muito mais caro para quem já tem implementado do que para quem vai implementar. Nunca se esqueçam disso. Então, assim, se o Flamengo hoje, que talvez seja o clube de ponta, o Palmeiras, por exemplo, quiser implementar uma nova tecnologia muito vanguardista, lá da Europa, por exemplo, ele já tem uma estrutura, essa estrutura precisa ser desfeita para se construir uma em cima. Isso custa muito caro.
É como, sei lá, a gente olhar para uma empresa de tecnologia, ela quebra a fábrica inteira dela e constrói toda ela do zero. Agora, se eu tenho muita grana, eu não preciso passar pela história da outra empresa, eu não preciso fazer bonitinho o que tinha sido feito. Eu vou lá e levo a minha história e começo ela desse ponto de partida. Por isso que startup, por exemplo, é mais fácil de coordenar do que uma empresa. Porque a empresa ela já tem um histórico, para você modificar tudo aquilo, você tem que mudar tudo na estrutura. Uma startup, você começa a partir da inovação. Quando a startup crescer e virar uma grande empresa sólida, e usem a Apple como exemplo, não de startup necessariamente, mas a história da Apple já é mais conhecida, usa a Apple como exemplo. A Apple fez isso. Enquanto ela estava ali na inovação, produção, quando ela virou uma grande empresa, teve mais dificuldade de mudar. Esse é o grande ponto de clube também. Quando você faz um grande clube, como São Paulo era referência ali, mudar custa caro, mas é o custo necessário de quem chegou no topo, de quem quer se manter no topo. E todo mundo está preocupado, às vezes ele vai um pouco mais a carga também que o Muricy teve e que eu imagino que em outros clubes, outros profissionais também possam ter, mas que ainda não falaram sobre isso, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da reflexão. Por favor, gostou? Curta, comente, compartilhe, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e agradeço demais o carinho com o projeto, agradeço demais a tua audiência, um grande abraço a todos e valeu!